Eu vim aqui fazer uma provocação para quem assistiu um vídeo onde foi feita uma dinâmica entre os pais e uma criança, onde eles estavam tentando ali ensinar alguns valores, de repente, né, para a criança, mas eu queria atentar a alguns pontos que podem trazer por trás dessa dinâmica, que podem ser negativos para a saúde dessa criança, né? Então, eu queria trazer aqui essa dinâmica para vocês, só para explicar. Era um pai, a mãe e a filha. O que acontecia era que o pai estava do lado da filha, um do lado do outro. Eles estavam atrás, numa parede, acho que era uma cozinha. E a cada vez que a mãe fazia uma afirmação, quem tivesse um sim naquela situação dava um passo para frente. Vamos imaginar que eu sou a criança, esse é o pai. Eu vou falar aqui as frases que a mãe disse e vou aqui fazer a dinâmica de acordo com o que aconteceu. Então a mãe pergunta: quem aqui teve uma bicicleta até os seus 10 anos de idade? A criança dá um passo. Ela olha para trás, o pai ficou para trás. Aqui pode trazer para a criança um senso de merecimento. Será que eu tenho demais? Será que eu conquistei demais? Será que eu posso ir além? Será que eu posso conquistar mais que os meus pais? Aí a mãe vira e pergunta: quem aqui teve danoninho, tem comida, enfim, a qualquer momento, por exemplo? Faz alguma coisa mais ou menos assim, tá? De novo, a criança dá um passo, ela olha para trás, o pai ficou, ela ainda fala: vem, pai. Essa criança, ela pode sentir no momento futuro que ela está em dívida com esses pais, que ela conquistou as coisas, que ela tem as coisas porque os pais abriram mão de alguma coisa. Então elas têm que pagar para esses pais, por exemplo, pelas coisas que ela teve. Tô dando aqui alguns exemplos só, tá, gente? São ideias só para você parar para pensar. A ideia desse vídeo é provocar a uma certa atitude no sentido de o que você pode fazer de diferente, porque você pode trazer essas experiências de vida, né? Eu vou explicar mais tarde, essas experiências de vida que você teve, que você conquistou, como aprendizado e não como culpa, e não como dependência emocional, e não como prender os seus filhos a você. E aí, finalmente, a mãe pergunta: quem é que tem o pai presente? Quem é que tem o pai sempre por perto? E a criança dá o seu passo de novo e o pai fica para trás e ela começa a chorar. Esse ponto aqui pode ser que ela, por exemplo, não se sinta merecedora de viver a vida, ou se sinta na obrigação de voltar para cuidar dos pais, porque como que ela vai para frente, como que ela vai para a vida se o pai dela não teve, se a mãe dela não teve, por exemplo. Eu não sei da mãe, tá? Eu tô comentando aqui para vocês pensarem sobre isso. E não é sobre o pai estar presente ou não estar presente. A situação que aconteceu com os pais é deles. Essa dívida não pode passar para os filhos, esse peso fica enorme para essa criança. Às vezes ela não consegue se movimentar, não consegue ir para frente, ou então às vezes ela até conquista as coisas e ela perde as conquistas dela no meio do caminho, porque ela percebeu que ela está indo demais, ou ela conquistou demais, ou ela precisa voltar para trás. Ela vai se sentir leal a esses pais muitas vezes, né? Então ela vai querer voltar para cuidar deles, ou ela vai querer se sabotar, se auto-sabotar e não ir para frente, não conquistar, não ir além, porque os pais não foram. Porque não é sobre comparar o que essa criança tem hoje e o que os pais não tiveram. É sobre a força que os pais estão trazendo para entregar para essa criança. Qual que é a força, qual que é o aprendizado que eles podem trazer? Não é sobre eles não tiveram e a criança teve. Que bom que essa criança teve. O passado dos pais é dos pais e tem que ficar ali. O que esses pais poderiam fazer, por exemplo? Uma forma mais fácil, mais prática de passar para essa criança, eu acredito, tá, gente? Eu tô falando aqui de acordo com o que eu percebi, né? Que os pais, de repente, estavam querendo mostrar para a criança as conquistas, como que eles conquistaram as coisas e que hoje ela tem uma vida melhor. Por que não passar para essa criança falando exatamente isso? Olha, eu conquistei as coisas, hoje você tem uma vida melhor e tudo mais, porque eu conquistei, assim como você também pode conquistar. Do mesmo jeito que eu conquistei, você pode conquistar e você pode ir além. Entende? É passar essa força. Porque essa criança, ela é metade, né? Se ela for biológica, ela é metade ali de cada um deles. Então, ela é metade desse pai. Se o pai conquistou tudo isso, se o pai é um pai melhor,
de repente, justamente porque ele teve uma infância mais difícil, sabe? Não desmerecendo o passado dessa pessoa, mas, né, sem colocar a culpa, sem colocar o peso em cima dessa criança, por que que não usa essa forma de falar, de repente, de mostrar para a criança? É só uma sugestão, né, de repente falar para essa criança, olha, as coisas não vêm fácil, as coisas são conquistadas, você tem capacidade, a gente está aqui te acolhendo, a gente está olhando por você, mas vai em frente, segue a sua vida, vai para a vida. Não é para prender a criança, entende? Então é só uma dinâmica aqui que eu queria conversar com vocês, porque eu fiquei um pouco mexida quando eu vi, né? Quando eu vi essa situação, e eu fiquei mais mexida ainda quando eu vi os comentários de muita gente ali se identificando com aquela situação e falando, ah, é porque eu também não tive meus pais, ah, porque isso, porque aquilo. Se esse é o seu caso, olha para a sua vida hoje e olha os seus resultados. Se você não está tendo os resultados que você queria, provavelmente você está preso numa dessas situações em que eu falei. Você está preso inconscientemente, muitas vezes, nessas dependências emocionais, e isso vai te travar a sua vida. Então, olha para isso com carinho. Agora, se você se viu numa situação dessa, mas você conquistou, você foi adiante, parabéns. Parabéns, não é todo mundo que consegue ter essa consciência, não é todo mundo que consegue ir longe desse jeito com uma situação dessa. Então, continua, não pare, tá bom?